Primeira palavra, eu encontro vida. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Quando o sol desponta no horizonte, minha alma canta, tua graça é uma fonte. Cada novo dia é um presente. Em teus braços eu descanso confiante. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Tua luz ilumina meu caminho. Tua voz guia cada passo manso e tranquilo. No teu amor encontro meu abrigo. Eu sou teu filho. De manhã eu te louvo, no silêncio eu te adoro. Tua paz me envolve, me renova. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Nas primeiras horas, Senhor, eu te entrego. Minha vida, meu coração, tudo que tenho. Olá, povo abençoado de Deus, bom dia, graça e paz, Senhor Jesus, seja com todos. Começando aí mais um devocional Papo da Manhã, né? Deus abençoe grandemente seu dia, sua vida, sua casa, sua família. Que você possa estar aí sentindo-se abraçado por Jesus. E que você possa estar aí nesse momento meditando comigo um pouquinho na palavra de Deus. Estamos aí pela Web Rádio Remidos, aqui ao vivo com vocês. Também estamos pelo Facebook, você pode acompanhar aí Eduardo Souza. Também aí ao nosso canal no YouTube, Papo Cristão, e também estamos aí pelo Facebook na página Web Rádio Remidos. Então você que me acompanha de perto, de longe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, sua semana, começando a semana aí, né? Que Jesus possa estar sendo 100% da sua vida e que você possa estar realmente, né, confiando nele em tudo que você faz na sua vida. Por quê? Porque ele está contigo e ele quer te ajudar a vencer as dificuldades, vencer as batalhas, vencer as lutas da vida. Por quê? Porque nós passamos por muitas dificuldades, não é? Mas eu tenho certeza que Deus, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aí para mim você já disse bom dia para as 3 pessoas mais importantes da sua vida? Bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo de Deus. Se você não deu bom dia para essas pessoas ainda, o que você está esperando? Né? Vamos aí dar um bom dia ao Pai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque essas 3 pessoas fazem parte da sua vida. Quando você entrega os seus caminhos a eles, com certeza você está sendo aí realmente mais do que abençoado.
porque o Pai te amou de tal maneira que ele entregou o Filho, e o Filho, ele morreu na cruz para te salvar, e ele enviou o Consolador que vai ficar com você até a consumação dos séculos. Aleluia! Que maravilhoso é isso, né? Então que você possa aí estar realmente nesse momento aí, né, sentindo aí a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, para você que está me acompanhando aí, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, fazer o nosso devocional. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje acerca de algo muito importante, irmãos. Algo muito importante para nossas vidas, sobre escolhas. Escolhas que nós fazemos. E existe uma escolha que é a maior de todas elas, a qual eu e você temos que fazer. E essa escolha não é somente uma vez na vida, não. Essa escolha tem que ser feita todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós passamos por tomar decisões. Eu tenho certeza que todo dia vai aparecer uma decisão a qual vai ser colocada diante de você, a qual você precisa tomar decisões. Então, deixa eu falar um pouquinho para você. Imagine que você está numa encruzilhada, irmãos. Aí com dois caminhos diante de você. Aí um caminho parece fácil, atraente, bem da hora para você seguir ali, mas ele é cheio de armadilhas e pode levar a um destino bem desastroso. E o outro caminho é mais difícil, é um caminho bem difícil, mas leva a um destino melhor e mais recompensador. Qual caminho você escolheria? Qual caminho você escolheria para você trilhar? Então, assim como nessa encruzilhada da vida que muitas vezes nós somos colocados, às vezes nos deparamos com escolhas difíceis da vida. Algumas escolhas parecem mais fáceis e atraentes do que as outras, mas pode te levar para resultados desastrosos. Outras escolhas são difíceis, são muito difíceis e desafiadoras para você, mas podem te levar a um futuro melhor e mais recompensador. Então, é importante, irmãos, lembrar que as nossas escolhas afetam o nosso futuro. Nós devemos fazer escolhas conscientes e alinhadas com a vontade de Deus para nossas vidas. E você tem feito escolhas realmente, certas, de acordo com a vontade de Deus, alinhadas com a vontade de Deus? Vamos meditar um pouquinho hoje, aqui em Josué capítulo 24, no versículo 15 em diante. Aliás, versículo 14 em diante. Josué capítulo 24, versículo 14 ao 18. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você: Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui vamos fazer uma reflexão, aqui, irmãos. Aqui nós temos um contexto onde Josué está passando com o povo para um lugar onde foi prometido aos seus pais. E ele fala aqui com esse povo aqui acerca de uma escolha, uma decisão. Por quê? Quando o povo estava no Egito, ele estava servindo aos deuses do Egito. Muitas vezes pensamos que servir aos deuses é simplesmente servir às imagens e escultura. Isso faz parte sim de servir aos deuses, mas não é isso que o contexto está falando. Por quê? Porque naquela época havia muitos deuses, muitas crenças, muitas pessoas que criam em vários deuses. Então dentro do Egito, para você ter uma ideia, ali os próprios faraós, os próprios filhos dos faraós, descendentes de faraó, eram considerados deuses. Então nós vemos que ali o povo estava escravo, servindo ali ao Egito como escravo, e de repente veio o libertador Moisés. E ele vai falar com o faraó, e o faraó endurece seu coração e ele não liberta o povo. Mas o que Deus faz? Ele manda as pragas do Egito. 10 pragas são mandadas ali sobre o Egito, cada praga representando um deus. Imagina só, o povo ali, tudo no Egito, aquele povo era uma nação grande, uma nação forte. Tanto é que o faraó, ele
ele aprisiona o povo judeu escravo ali. Por quê? Porque a nação de Israel estava crescendo muito, a nação dos hebreus, e ele teve medo de que essa nação tomasse o seu reino. Então nós vemos ali a quantidade de pessoas que haviam naquela terra, né? Principalmente o povo egípcio, mas o povo judeu estava crescendo em grande número, porque era um povo muito fértil. E de repente, né, esse povo aí, cada um deles aí, ou cada grupo deles, adoravam um Deus diferente. Por isso que Deus manda 10 pragas representando cada um Deus, mas existia muito mais deuses ali no Egito. A última praga representa ali o que? A morte do primogênito. O filho de Faraó, ele vai ser morto. Isso mostrando que esses deuses, eles são falsos, porque um Deus verdadeiro não morre, irmãos. Um Deus verdadeiro, ele é eterno. Aleluia, que maravilhoso é isso. Então nós vemos agora Josué diante de uma decisão, ele com o povo, ele já tomou a dele. Agora nós vemos que o povo precisa tomar a sua. Então ali naquele Egito, aquele povo sai do Egito, ele vai para o deserto, mas o Egito não sai do coração deles. E agora eles precisam estar tomando uma decisão. Tanto é que no deserto eles fazem um bezerro de ouro para adorar, e nós vemos que Moisés ele fica irado. Por quê? Porque o povo, quando ele desce do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então nós vemos que o povo ainda estava com o Egito ainda dentro deles. Quem sabe você que está me ouvindo aí nessa manhã, você está com algum resquício do Egito. O Egito representa o mundo, o Egito representa o paganismo, ele representa a crença em outros deuses que não são realmente deuses de verdade, mas é um Deus criado pelo homem. E você está aí preso, né, a esse Deus a qual você serve. Porque o Deus verdadeiro é o Deus eterno. Porque lá em Salmo 115 ele fala das imagens de escultura, que elas têm olhos, mas elas não veem, ela tem boca, mas não fala, ela tem mão, mas não apalpa, ela tem pé, mas não anda. Então ali fala de outros deuses, no qual o povo fazia estátuas, nichos, eles faziam imagem, escultura daquilo que eles serviam. E aí nós vemos Deus falando que esses deuses são falsos. Por quê? Porque eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não vê. Eles têm mão, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Então tornem semelhante a eles aqueles que tais coisas fazem e praticam. Então nós vemos que o homem, o ser humano, ele, pela sua natureza caída, pecaminosa, ele tem a tendência de estar criando para si deuses. Muitas pessoas hoje estão colocando para si mesmos ele mesmo como Deus. Ele mesmo como um ser superior que é maior que os demais. Nós vemos pessoas aí, né, muitas vezes endeusando outras pessoas, colocando aquelas pessoas como se aquela pessoa fosse, né, um Deus, vamos dizer assim, entre aspas, dizendo, colocando aquela pessoa num lugar onde ela não deve estar. Então muitas pessoas que já morreram, né, e as pessoas colocam essas pessoas que já morreram como Deus, como algo, na verdade, é como um ser superior aos demais. E isso, né, quer ou não, isso aí torna um Deus. Isso torna um Deus, mesmo que a pessoa fala, mas Deus é um só. Sim, Deus é um só, irmãos, mas muitas pessoas têm idolatrado objetos, idolatrado pessoas. Muitas pessoas têm idolatrado aí seus ídolos, porque fazem um ídolo, fazem ali uma estátua de uma pessoa que já morreu, por exemplo, uma pessoa como Maria, uma pessoa como Pedro, uma pessoa como João, uma pessoa como aí vários outros que já passaram por essa terra, que serviram ao Senhor. E aí nós vemos o que? Eles falando que essas pessoas intercedem, mas na verdade isso é uma falsa verdade. Por quê? Isso é uma mentira. Por quê? Porque aquele que está morto, irmãos, ele não tem mais acesso a esse mundo, aquele que já morreu. A palavra de Deus fala que ao homem está ordenado morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Então a partir do momento que você olha para uma pessoa que já partiu da terra e você crê que ela pode interceder por você, você está sendo enganado. Por quê? Porque quem leva a adoração por trás disso aí, sabe quem que é? É Satanás. Porque ele quer ser adorado. Mas você que está me ouvindo aí, você pode ser liberto de tudo isso. Porque aqui nessa época eles serviam aos deuses do Egito, mas hoje muitas pessoas têm servido aos deuses aí da cristandade, muitas vezes vamos dizer assim. Por quê? Porque acham que são deuses. Acham, na verdade, não, que são deuses não, acham que podem interceder, acham que podem fazer alguma coisa, podem fazer um milagre, mas na verdade, o único milagre quem faz e quem sempre fez foi Jesus. Jesus é o verdadeiro, ele sim, ele é o Deus vivo, porque Jesus, ele está sentado à direita do Pai hoje.
Mas aonde que Jesus habita, irmãos? Ele habita dentro daqueles que o servem como Senhor. Aleluia. Então nós vemos que a escolha da nossa vida, nós temos que aprender que nós temos que tomar decisões corretas. Nós estamos diante de escolhas todos os dias. Por isso eu digo, escolha servir ao Senhor. É forte essa palavra que eu estou falando, irmãos, mas é uma realidade. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, que têm uma crença diferente da minha, ela vai contestar aquilo que eu estou falando. Mas isso é uma verdade, porque nós vemos que as pessoas, por mais que elas não fazem para si deuses ali, como aquelas imagens, ou como aquelas pessoas que já morreram, que acham que podem interceder, mas elas acabam colocando essas pessoas num lugar onde elas não, nem elas mesmas querem estar. Qual que é a melhor maneira de você honrar, por exemplo, né, Maria? Qual que é a melhor maneira de você honrar realmente, né, os discípulos, os apóstolos, homens e mulheres que estavam nessa terra, que já partiram e realmente, né, foram homens santos de Deus, mulheres santas de Deus aí, que serviram ao Senhor com alegria? Você nunca colocar elas onde elas não querem estar, porque quem faz isso são os homens. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que nós temos que fazer uma escolha, e a escolha está em minhas mãos, em tuas mãos, aleluia. Mas olha o que diz aqui, ó. Com todo respeito a todos vocês que me ouvem, né, essa é uma realidade. Respeitando cada um a crença, né, um do outro, nós temos que estar falando aquilo que a Bíblia nos diz, tá bom? Mas vamos lá. A palavra de Deus, ela diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serve-o. Então, temer ao Senhor e servir ao Senhor. Primeira coisa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, né, você quer ser sábio? Então tema ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É honrar, é respeitar, é amá-lo realmente de verdade. E sim, pode ter certeza, se você realmente não é uma pessoa temente ao Senhor, Ele vai um dia te lançar aonde você nunca queria estar. Mas Ele está pedindo, temei ao Senhor, Josué falando aqui, com sinceridade e com verdade. Muitas pessoas têm estado hoje dentro de um lugar chamado igreja e muitas pessoas não têm temor do Senhor. Muitas pessoas não têm temor do Senhor e ainda estão falando que estão prestando um culto a Deus, mas infelizmente está faltando temor. Por quê? Porque o temor, a palavra de Deus fala aqui, ó, serve ao Senhor com sinceridade e com verdade. O que é servir ao Senhor com sinceridade e com verdade? É colocar Ele como Senhor da sua vida. É colocar Ele como Senhor da sua vida. A tua vida não pertence mais a ti, agora pertence a Ele. Pertence ao Senhor que te criou e te chamou para estar com Ele. Então a tua vida não é mais tua, porque o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Agora eu sou uma nova criatura, transformado para viver novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo na sua vida. Então você tem que ver como você está servindo ao Senhor. Mas ele fala assim, ó, deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Então deitar fora os deuses, tira a idolatria do seu coração. Infelizmente tem muitas pessoas crentes que estão aí idolatrando homens, idolatrando pastores. Tem pessoas crentes que estão idolatrando aí, né, seres humanos, a qual muitas vezes as pessoas estão ali, nossa, eu só vou quando aquele pregador vir, aquele pregador é usado por Deus, aquele pregador é isso e aquilo. Irmãos, todo homem, todo ser humano, irmãos, tem falhas. Todo ser humano, irmãos, ele pode ser usado por Deus se você se coloca numa posição onde você diz, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir. Mas tem pessoas que estão idolatrando aí pastores, tem pessoas que adoram ídolos, tem pessoas que estão adorando aí muitas coisas que não são Deus. Por isso ele fala, deitar fora os deuses, as quais serviram vossos pais no Egito. Por isso, quando você está no mundo, você não tem a consciência, o Egito representa o mundo, você não tem a consciência de quem é Deus de verdade. Mas a partir do momento que você vem para a Escritura Sagrada, você começa a servir ao Senhor, você começa a entender realmente que existe somente um Deus. E esse Deus se manifesta em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala, fora de mim não há outro Deus. Fora de mim não há outro Deus, é somente o Criador dos céus e da terra. Então, existe somente um Deus. Então aí fala, lance fora, deite fora todos os deuses que serviam vossos pais além do Egito, e serve ao Senhor. A palavra Senhor, Kyrios, aqui no grego significa o quê? Dono.
aquele que governa, aquele que domina sobre a sua vida. Então, sirva ao Senhor, Josué está falando. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, olha o que ele está dizendo aqui. Se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, né, escolhei hoje a quem servais. Faça a tua escolha. Por isso que eu falo que hoje nós temos que fazer escolha. Amanhã nós temos que fazer escolha. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Mas ele fala assim, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que interessante, irmãos. O povo sai do Egito, eles estavam ali, né, sendo escravo, e ali estavam sendo adoradores de deuses também. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que te domina se torna seu senhor. Às vezes eu estou falando aqui de deuses, né, na idolatria, mas existe aqui também aquela questão do vício. A partir do momento que você é dominado por aquilo que você não consegue controlar, aquilo lá se torna senhor da sua vida. Um exemplo, o cigarro. O cigarro é um negocinho pequeno, mas se você está usando aí o cigarro, você está fumando e você não consegue parar, aquilo ali se torna um senhor da sua vida. Por quê? Porque você não tem domínio mais sobre aquilo. É aquilo que tem domínio sobre você. Mesma coisa é a bebida, mesma coisa é a droga, mesma coisa é o comer demais, mesma coisa é a mentira. Tudo isso aí, mesma coisa é a prostituição. Por quê? Porque isso aí faz com que você fique escravo, você fique refém daquilo e você não consegue ter domínio. E quando Deus criou você, é igual ele quando cria Adão. Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine o homem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Sujeitai a terra e dominai. Então nós vemos que ele está dando uma ordem para o homem, a qual nós temos que ser dominantes. Nós não dominamos sobre pessoas, nós dominamos sobre coisas. Então, se tudo aquilo que te domina, né, aquilo que muitas vezes você não consegue deixar, é porque ainda você não fez uma entrega verdadeira a Jesus. Porque a partir do momento que você fazer uma entrega, irmão, a sua vida não é mais sua, ela pertence ao Senhor, aleluia. E você vai ser o quê? Agora você vai ter o Espírito Santo e você vai ser dominante sobre as coisas. Mas tem pessoas que querem dominar pessoas. Aí é um problema. Aí você vê líderes e mais líderes querendo dominar pessoas. Mas nós não estamos aqui para dominar pessoas. Nós estamos aqui na terra para cuidar de pessoas. Dominar é sobre as coisas. As coisas não podem ser dominantes na nossa vida. E quem domina a nossa vida é o Senhor. É o Senhor dos exércitos, é Jesus. Aleluia. Então nós vemos aqui nesse momento que ele está falando, porém se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então servir aos... Escolhei hoje, porque o povo sai do Egito servindo aos deuses. Agora ele vai para uma terra prometida onde existem os amorreus, cuja terra eles habitam, e ali havia aquele povo que servia aos deuses também. Porque na terra, onde eles assumiram ali, tomaram posse, havia um povo que adorava deuses também. Olha a situação, eles saem do Egito adorando os deuses, foi liberto da escravidão do Egito, mas ainda o Egito estava dentro deles. Agora eles ficam ali 40 anos rodeando o deserto e eles vão entrar na terra prometida, aquele povo ali. A maior parte morre no deserto porque eles desobedeceram a Deus, adorando aos deuses ainda, estavam com pensamento no Egito. Eles estavam ali, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Agora eles vão para onde? Eles vão para a terra prometida. Só vai entrar Josué, Caleb e a geração remanescente, no caso ali, a geração mais nova que permaneceu ali. Eles entram na terra prometida, agora tem os amorreus. Tem o povo lá que estava lá adorando os deuses. Por isso que ele fala para expulsar, para tirar aquele povo de lá. Por quê? Porque a terra era prometida ao povo de Deus. Mas aí o que acontece? Eles chegam lá e tinham o povo adorando os deuses. E o que eles fazem? Eu já era acostumado a adorar os meus deuses, ou seja, os deuses, né? Agora eu vou adorar os deuses também ali. Eles misturam, irmãos. É o que muita gente tem feito hoje. Tem gente adorando a Deus, vamos falar assim, em partes, e tem gente adorando aos deuses. Tem gente sendo dominado aí pelos deuses, né, aqui desse mundo, desse século, e tem gente, né, falando assim, mas eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, mas ao mesmo tempo está servindo a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ao mesmo tempo está servindo aí aos ídolos, ao mesmo tempo está servindo aí a prostituição, ao mesmo tempo está servindo ao vício, ao mesmo tempo está servindo a mentira. Então como assim? Eu sirvo a Deus, mas eu não quero obedecer a Deus?
Aí há uma contradição. Se nós servimos a Deus de verdade, é porque nós somos libertos. E se nós fomos libertos, nós estamos aqui para adorar o Deus verdadeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Então que você possa entender isso, meu irmão, minha irmã. Mas aqui ele fala, vocês escolhem se vocês vão servir o Deus que os vossos pais serviram ou os deuses dos amorreus. Porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Olha aqui a decisão aqui. Josué toma. É a mesma coisa. Você está num ambiente onde as pessoas estavam idolatrando. Estavam presas em seus deuses. Aí você sai de um lugar, vai para outro lugar e lá tem um povo idolatrando também. E agora, o que você faz? Você escolhe. O que você quer servir? Josué escolheu, mesmo estando naquele lugar onde o povo ainda estava ali sendo tirado da terra, mas havia idolatria. E ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa onde você está. O importante é que você tome uma decisão. Escolha servir ao Senhor. Diga, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse, no verso 16, nunca acontecerá que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Olha a resposta do povo aqui com a pergunta de Josué, o questionamento de Josué. Vocês podem escolher, você quer adorar o Deus dos seus pais ou quer adorar o Deus amorreus, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E a resposta do povo qual que foi? Nunca nos acontecerá que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Mas aqui no verso 17 diz assim, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o que nos fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho, e andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Diz aqui no verso 18, e o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Aleluia. Então olha que coisa interessante, irmãos. Aqui agora eles começam, depois do que Josué fala para eles, é como se Josué estivesse colocando o que Deuteronômio diz. Eu coloco nas tuas mãos a vida e a morte. Digo, porém, escolhe, porém, a vida, para que vá bens. Então, nós vemos Josué colocando diante deles aqui agora, vocês vão tomar que decisão? Vocês foram libertos do Egito, vocês andaram peregrinando pelo deserto, Deus deu para vocês ali, durante o dia, uma sombra para vocês seguirem, durante a noite uma nuvem que cobria, iluminava para vocês caminhar, vocês tiveram água que era, brotado da rocha, vocês tiveram maná do céu, vocês tiveram ali as codornizes para vocês comer, e vocês entraram na terra prometida. E agora, vocês vão ficar servindo aos deuses, ou você vai servir ao Senhor? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E você? O que você escolhe? E agora, nesse momento, o povo começa a responder, mas por que, Senhor? Ele diz aqui, no verso 17, porque o Senhor é o nosso Deus. Agora eles enxergam que o Senhor é o nosso Deus. E Ele é o que nos fez subir da onde? E subir da terra do Egito, da casa da servidão, porque tudo aquilo que dominava sua mente, que dominava você, era Senhor da sua vida, mas agora não é mais. Porque a partir de agora você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, se você ainda está caminhando e você ainda tem algo que te domina, irmão, é porque você não está completamente liberto. Mas isso não quer dizer que você não ame a Deus. Não, isso quer dizer que você precisa realmente fazer uma entrega mais profunda, uma entrega mais por amor a Deus, e que você possa estar servindo a Ele com verdade. Porque a partir do momento que você entrega tudo, você entregou muitas vezes parte da sua vida, você não entregou tudo ainda, e você precisa entregar tudo ao Senhor. E a partir desse momento você vai entender que você não governa mais, quem governa é Ele. Quando tiver diante de você uma escolha, qual você deve optar pelo certo e pelo errado, você vai ter a ajuda do Espírito Santo para você fazer a escolha certa. A partir de então você vai falar, Senhor, eu quero fazer aquilo, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu amo o Senhor. Ali tem uma bebida ali que eu bebo, ali que eu estou lutando contra ela, me está dando vontade, um cigarro,
uma droga, às vezes a prostituição, e eu vou falar, Senhor, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque o Senhor é o Senhor da minha vida, porque o Senhor me ama, o Senhor entregou tudo para mim, eu quero entregar tudo ao Senhor. Eu posso estar com vontade, mas eu não vou fazer, por quê? Porque eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Então, diz aqui que e o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. O Senhor, irmãos, quando você faz a entrega verdadeira, Ele expulsa de você todo esse mal. Isso não quer dizer que isso não vai aparecer de novo na tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim: achegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Só que o diabo, ele é astuto. O inimigo, ele é insistente. Ele vai o tempo todo vir com manjares para você. Ele vai vir o tempo todo com manjares para tentar te seduzir. Mas aí você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que fazer a escolha, se você quer ou não. Querer, você vai querer. Assim como eu também quero, muitas vezes, mas eu tenho que falar não. Eu não vou fazer, por quê? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero, né? O que eu não quero fazer eu faço, né? E o que eu quero fazer muitas vezes eu não faço. Maldita carne que sou. Então Paulo está falando acerca de um assunto ali, onde ele tem que fazer escolha. Ele sabe que, ó, tudo é lícito, tudo. Aí a pessoa pode perguntar assim: ah, mas o crente pode se prostituir? Ele pode usar droga? Ele pode beber? Ele pode fumar? Lógico que pode. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas convém? Não, não convém. Ele pode fazer o que ele quiser, porque aqui está na terra, nesse mundo onde todos os prazeres estão aqui expostos para você. Mas aí, você pode, mas nem tudo é lícito. Então você tem que fazer escolha todos os dias, porque tudo aquilo que vai dominando você é Senhor da sua vida. Guarde isso no teu coração. Mas aqui nós vemos que ele falou que o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos. Ele tirou de nós tudo aquilo que não estava de acordo com a sua vontade. E aí o que acontece? Vez ou outra vai acontecer que nós vamos ser confrontados por aquilo que era dominante na nossa vida antes. E aí você vai ter que fazer escolha novamente. E aí você vai ter que fazer a escolha hoje, você vai ter que fazer escolha amanhã, você vai ter que fazer escolha todos os dias da sua vida. Por quê? Porque o viver para nós é Cristo, morrer é ganho. E o morrer aqui no sentido espiritual é de eu morrer para mim mesmo todos os dias. É morrer a minha vontade, é morrer o meu desejo, mas para servir ao Senhor todos os dias. Então que você nessa manhã você possa estar refletindo sobre as suas escolhas. Porque se você realmente é um povo que é chamado povo de Deus, eu tenho certeza que você que me ouve aí, você está aí prestes a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. Não digo para você acerca de religião, estou falando acerca de escolha sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Senhor da sua vida. Por quê? Porque quando você fala da palavra de Deus, as pessoas logo pensam assim: mas que religião que é? As pessoas já estão pensando em religião, em religiosidade, irmãos. Deus não chamou a gente para sermos religiosos. Ele chamou a gente para sermos servos, filhos de Deus, cristãos. E isso é diferente. Ser crente e ser cristão são duas coisas diferentes. Ser crente é todo mundo aquele que fala que crê em Deus. Ou muitas vezes está crendo em Deus e crê em outros deuses também. Mas ser cristão é diferente. A palavra cristão significa pequeninos ungidos. Ou seja, você pode ser um pequenino, uma pequenina ungida do Senhor. Então você decide, você escolhe, está em tuas mãos. Você vai fazer como Josué disse aqui. Vocês podem estar servindo os deuses dos vossos pais, porque muitas pessoas falam assim: ah, mas a minha família é da religião A, meu avô, minha avó, o meu pai, então eu vou ficar nessa religião. O outro fala assim: ah, mas agora eu tenho que realmente deixar tudo isso aí para fazer, para me mudar de vida, para servir ao Senhor. Ah, então eu não quero não. Eu acho que isso aí é muita, como o pessoal fala, isso aí é muito fanatismo. Isso aí eu não vou deixar não. Isso aí o cara é fanático agora. Agora ele ficou louco, né? Na verdade, irmãos, quando Jesus liberta mesmo de fato, aí você é transformado, aí você é mudado. É lógico que você vai ter falha, você vai ter defeito. Eu também tenho muitos. Quem convive comigo sabe que eu tenho bastante defeito.
Tem muitas coisas a ser melhorado ainda. Essa palavra não é para vocês simplesmente, não. Essa palavra vem primeiro para mim. Por quê? Porque se eu faço meu devocional aqui, é Deus falando comigo primeiramente. Porque é eu que preciso também estar mudando muitas coisas, muito conceito, muitas posições na minha vida e fazer escolhas mais corretas. Então, quando eu leio a palavra aqui, irmão, é como eu sempre falo, né? Quando mais eu leio a palavra, mais erro eu encontro. Todos eles em mim. Então, se você está lendo a palavra não está tirando algo de você, você está lendo da maneira errada. Então, leia da maneira certa. Por quê? Quando você lê a palavra, ela está tirando algo de você. Ela vai tirar as impurezas de você. Ela vai tirar coisas de você. E Josué falou: vocês querem ficar com o Deus dos seus pais, com o Deus dos amorreus? Com quem vocês querem ficar? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, aleluia. Essa é a escolha. Servir ao Senhor não é simplesmente frequentar uma igreja, uma denominação, não. Servir ao Senhor é andar em novidade de vida. Porque tem gente que frequenta a igreja também, mas não muda, continua na mesma dureza de coração e precisa ser mudado, e precisa ser moldado. Porque viver realmente como cristão é luta, irmãos, não é fácil não. Por isso que você tem que ser o quê? Ser uma pessoa que faça escolhas corretas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Espírito Santo ele proporciona para você, porque ele te alerta, irmão. Fala para mim uma coisa: quando você é tentado pelo pecado, o Espírito Santo ele não vai ir no teu coração, ele não vai te dar um aperto antes de você fazer aquela escolha ali. Você não sente mal quando você está diante de uma escolha errada que você vai tomar ali, você não sente. Se você não sente, é porque o Espírito Santo já se afastou. Agora, se você está sentindo um aperto no coração quando o pecado está dando tua frente, e você fala assim: Senhor, eu quero fazer aquilo ali, mas eu sei que é errado, e você está lutando, mas mesmo assim você vai lá e faz depois, então é que você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo, porque ele te alerta. Você que me ouve nesse momento, você que está me ouvindo, quando você é seduzido pelo pecado e você fala não, você vai ficar ali com um aperto por dentro. Puxa vida, eu podia ter feito isso, mas ali você vai ter realmente um gozo muito grande de alegria depois, porque você fala: eu venci mais essa, eu venci mais uma, eu venci mais um pecado, mais um desejo no meu coração, eu venci, aleluia. Então, se você realmente está aí me ouvindo e você tem uma escolha para fazer, escolha, né, hoje servir ao Senhor. Escolha hoje servir ao Senhor, que você possa estar realmente servindo ao Senhor. Então, é importante lembrar que as nossas escolhas afetam o nosso futuro e que devemos fazer escolhas conscientes e alinhadas com a vontade de Deus para nossas vidas. Então, hoje está diante de você. Você pode escolher. Não digo para você acerca da religião, mas eu cito para você a palavra de Deus, a palavra que faz a diferença. Eu cito para você a palavra de Deus que muda a sua vida, que muda a sua história. É a palavra que transforma você, de dentro para fora. Tem gente por fora bonito, mas por dentro está cheio de podridão. É como um pé de goiaba, eu sempre falo. Um pé de goiaba, você olha ali, muitas vezes nós falamos, e é bíblico isso aí, você conhece a árvore pelos frutos. Sim, você conhece a árvore pelos frutos. Mas eu tenho certeza que assim como você e eu, nós conhecemos muitos pés de goiaba por aí. Porque nós somos comparados a árvores. Às vezes você olha para a goiabeira e você vê uma goiaba bonita, uma goiaba ali vistosa, e de repente você só vai conhecer ela quando você provar dela. Por quê? Porque por fora tá bonito, tá uma coisa vistosa, uma pessoa que você olha e fala: nossa, essa pessoa é de Deus, essa pessoa realmente, olha só como que essa pessoa serve a Deus, como que essa pessoa adora a Deus. Aí muito cuidado com a idolatria por aí. Mas aí você olha a goiaba e fala assim: eu vou comer um pedaço de goiaba que tá muito bonito, tá muito vistosa, deve estar saborosa. Aí você morde a goiaba. Quando você morde a goiaba, você vê que tem bicho nela. Então, tem muitas pessoas vivendo de aparência, irmãos. Aparentam ser, mas não são. Isso serve para mim também, para que eu possa estar olhando para dentro de mim e que não seja essa goiaba que esteja bonita por fora, mas bichada por dentro. Nós possamos ser realmente pessoas que realmente sejam sinceras e tenham Jesus como Senhor, aquele que governa nossas vidas. Então fica aqui essa mensagem para nós hoje. As escolhas que nós temos feito estão de acordo com a vontade de Deus? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa estar fazendo uma escolha todos os dias, a escolha certa de servir ao Senhor, falar não para o pecado, falar não para aquilo que te domina, mas servir ao Senhor com alegria no teu coração. Amém? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus?
Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa palavra que veio no meu coração, Senhor. Essa palavra que o Senhor falou muito comigo, Pai. O Senhor falou muito comigo, que muitas coisas precisam ser tiradas de mim ainda, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor me ajude pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, a falar não para aquilo que ainda está, meu Deus, me seduzindo, Pai, para aquilo que está querendo ser Senhor da minha vida, qual não é mais. Pai, tira todos os ídolos do meu coração, Pai, da minha mente, Pai. Tira toda idolatria de dentro de mim, Pai, dos meus irmãos que ouvem essa mensagem, Pai. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha abençoar, Pai. Que cada irmão seja tocado pelo Senhor através dessa mensagem, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida de cada um. E que todos sejam fortalecidos, renovados, Pai. Que todos sejam cheios da Tua presença. Que a Tua palavra nos ensina hoje, Pai, a fazermos escolhas corretas. E como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E que nós possamos servir ao Senhor. Pai, vai abençoando esses irmãos que estão aí, meu Deus, precisando ser curados, ó Pai, ser tratados, ó Pai. Vai abençoando esses irmãos que precisam aí ser curados, ó Pai, no campo físico, no campo espiritual, ó Pai. Irmãos que estão passando por enfermidades, por lutas, às vezes por um câncer, por uma doença, Pai, a qual o médico fala que não tem cura, mas eu sei que para o Senhor, meu Deus, tudo é possível. Ah, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai abençoando, Pai, para que todos sejam aí, meu Deus, guardados, protegidos pelo Senhor, que todos tenham uma semana abençoada, Pai, que esse dia que começa hoje, Pai, seja um dia, meu Deus, especial de mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento em nossas vidas. Abençoa a minha casa, Pai, minha esposa, meus filhos, os meus familiares, os familiares da minha esposa também. Abençoa os meus irmãos em Cristo Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, para que a Tua igreja venha despertar, que ela tenha um despertamento, ó Pai, e que ela venha realmente, ó Pai, estar realmente tomando uma decisão correta, Pai, em servir ao Senhor. Pai querido, Pai amado, que essa palavra venha estar, meu Deus, entrando dentro do nosso ser, ó Pai, para fazer mudança em nós, ó Pai. Não para que possamos afrontar outras pessoas, não, ó Pai, porque a palavra do Senhor, na verdade, ó Pai, ela vem como uma espada que penetra a alma, o espírito, a junta a medula, ó Pai, ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Por isso eu peço ao Senhor que essa espada, meu Deus, penetre o coração de cada ouvinte, ó Pai, e que o Senhor seja, meu Deus, aí, aquele que faz a diferença. Não é as minhas palavras, Senhor, mas é a palavra do Senhor. Não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que a palavra do Senhor diz, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo venha convencê-lo, porque não é o homem que convence, é o Espírito do Senhor, aleluia. E que o Teu Espírito Santo venha convencer aqueles que ouvem, ó Pai, que precisam todos os dias fazer a escolha de servir ao Senhor. Assim, Pai querido, Pai amado, eu entrego todos em Tuas mãos. Abençoa aqueles que estão à minha volta, abençoa os meus vizinhos, abençoa, meu Deus, aqueles que estão comigo no meu trabalho, Pai, e que todos sejam alcançados para o Senhor. Isso é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço e eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Amém, é claro, né? Um grande abraço a todos que estão aí ligadinhos conosco e que fiquem ligados, porque ao meio-dia tem uma palavra do Senhor, uma palavra de ensino que eu estou trazendo aí com o pastor Lehman Strauss. Então que você possa estar ao meio-dia acompanhando a programação também pela Web Rádio Remitos. Você tem um link aí na descrição do vídeo e você pode estar entrando na Web Rádio e você vai estar escutando os louvores. No meio do dia, nós vamos estar colocando ao meio-dia uma palavra de ensino, né? A morte de Cristo, suas últimas palavras, esse é o ensino ao meio-dia. Depois, né, você fica com os louvores da Web Rádio Remitos e também pelo Facebook, você que me acompanha pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal ali Papo Cristão no YouTube, se inscreva lá, irmão, dá essa força pra gente, para que nós possamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus, tá bom? Que o propósito aqui é para que pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus, não para a religião, porque religião, irmãos, religião quem faz é o homem. Nós fazemos o quê? Nós fazemos aquilo que o Senhor pede, que é servir ao Senhor. É lógico, você vai estar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, servindo ao Senhor. Isso é importante. É importante você sim estar em comunhão, congregando com os irmãos. Mas se você estiver lá só de corpo, mas se não estiver de alma e espírito, não adianta nada. Então que você realmente esteja num lugar adorando a Deus verdadeiro, prestando um culto verdadeiro a Deus. E esse culto você não presta somente naquele lugar, mas você presta todos os dias, mas com bom, com suave, que os irmãos vivam em comunhão, em união. Isso aqui é o que mais importa. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E vamos juntos aí, navegando todos os dias, 7 horas da manhã, de segunda a sábado, na verdade. Estarei com vocês aí, né, pra gente meditar um pouquinho na palavra de Deus aí, a partir das 7 horas da manhã. E meio-dia tem aí realmente a programação de uma palavra, a hora do estudo bíblico.
E depois, quarta, quinta e sexta também estarei com vocês aí ao vivo à noite, a partir das 9h30 da noite, às 21h30. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.